Fala galera Smart, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar com a nossa mentorada Regina Mutai. Ela vai contar aqui a experiência dela das arrematações. Então já chama aí um parente, um amigo, um familiar, um conhecido para participar aí da live. Hoje vamos falar aqui com a mentorada Regina Mutai. Ela tem 21 arrematações, sendo 18 leilões judiciais. É isso mesmo, né? A galera normalmente foge do judicial. Aqui a gente vai trazer hoje a Regina, que tem 18 arrematações judiciais. É muita coisa para judicial. Judicial é mais complexo. Então ela parece que focou aí nos judiciais. A gente vai conversar um pouquinho com ela aqui para saber como é que ela fez tantas arrematações aí em pouco tempo e também focando em imóveis judiciais. Então a live de hoje aí vai ficar sensacional. Bom dia, Regina, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Joia, prazer imenso estar te recebendo aqui. Regina é mentorada da primeira turma aí, quando a gente iniciou, né, aí na internet, né, com a mentoria da Smart. Regina, queria já de antemão agradecer aqui, que eu sei que a live vai ser sensacional. Você tem 21 arrematações, são 18 arrematações judiciais, fez transição de carreira, hoje trabalha aí com leilão de imóvel, com assessoria. Então já vou deixar aberto aqui para você se apresentar e falar como é que você começou com o leilão de imóvel e que hoje aí você já tem 21 arrematações. Então fique aí à vontade para dizer quem é a Regina e como que você começou aí com o leilão, né? Pierre, bom dia, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu lembro que eu fui quando nós eu falo nós porque eu estou com vocês desde o começo. Então, quando a gente começou, eu lembro que eu fui a primeira a ser entrevistada. E eu achei essa uma coisa tão inusitada. Eu falei assim, como assim eu? O que eu tenho para falar, né? E agora, depois de alguns anos, eu continuo aqui com vocês de mão dadas e sendo convidada de novo aqui para compartilhar um pouco do meu dia a dia. Bom dia a todos. Eu iniciei nos leilões um pouco que por acaso, assim, eu sempre gostei de imóveis, sempre gostei de reforma. A minha casa era o tipo da casa que sempre tinha um pintor ou um pedreiro. Desde que eu era pequena, minha mãe pintava a casa, estava sempre com o pedreiro, eu também. E até meu filho, quando era pequeno, ele brincava, a gente perguntava para ele o que ele queria ser quando crescesse. Ele falava que queria ser pedreiro, porque ele só via pedreiro na frente dele. Então, eu sempre gostei de imóveis. Meu marido já gostava de leilões, eu não me dedicava, ele estudava alguma coisa sobre isso, eu não, por conta de trabalhar, ser servidora pública federal. Eu já estava já no finalzinho do meu ciclo dessa carreira de servidora pública, já estava próxima à época da aposentadoria, quando veio a pandemia. E na pandemia eu me isolei numa casa que a gente tinha em Caraguatatuba e sobrava tempo, né? E comecei a estudar, a pesquisar sobre leilões e comecei a ver o conteúdo de vocês. Na época nem existia curso, vocês só postavam cursos não, aulas, né? Palestras no YouTube, vídeos no YouTube. E eu vi que vocês assim, entregavam muito conteúdo, eram as pessoas muito assim... além de muito conhecedoras do assunto, muito generosas, né, no sentido de estudar. E uns meses depois, acho que não me lembro, no meio de 2020, vocês falaram, vai ter um curso. Falei, opa, você é do primeiro curso, vou me inscrever, não quero nem saber. Nisso, meu marido já tinha feito um curso pago, eu lembro que foi até bem caro na época, e a gente ficou muito insatisfeito. Assim, a gente não teve resposta para nada, não me ajudou. Na época eu já era bacharel em Direito, eu sou bacharel em Direito desde 2010, mas não podia exercer advocacia por conta do serviço público. Né? Mas, assim, em nada me ajudou. E interessante é que, assim, as pessoas acham que quem é advogado, ou quem é bacharel em Direito, já entra, assim, sabendo tudo. Isso não é verdade. O que a gente aprende é no dia a dia lidando com os leilões. Então, assim, eu vi que vocês tinham muito conteúdo para oferecer e ainda eram muito generosos nesse oferecimento, era tudo gratuito e tudo que a gente perguntava. Enfim, me inscrevi e, para
não para minha surpresa, eu já sabia que ia ser assim, foi maravilhoso, né? Isso a primeira turma, né? Que acho que nem era tão pensada assim, não foi nem tão planejada. Depois eu fiquei sabendo que nem foi tão planejada assim, essa primeira turma, aconteceu, né? Mas já foi maravilhoso e assim, eu ficava honrada, porque eu falava assim, nossa, eu pergunto as coisas e eles me respondem, né? Ainda mostrava para o meu marido, falava assim, olha, foi o Pierre que me respondeu, olha que você é chique, né? Então eu ficava assim, essa proximidade, essa amizade que a gente sente que tem com vocês, assim, foi assim, mais um impulso para eu continuar. Já queria trocar de carreira, estava perto de aposentar, impulsionada pela pandemia, pedi a aposentadoria e desde lá eu só faço isso. É minha principal atividade, é minha atividade do dia a dia. Eu me tornei advogada por conta dos leilões. Então, assim, eu brinco que eu estou advogada, mas eu sou arrematante. É muito legal o teu relato aí, né? A gente fez aqui lembrar o início, né? Até da Smart, a primeira turma a gente fez ali, foi meio que sem planejar. A galera tava cobrando, aí eu e Pedro, vamos fazer, vamos lançar. Aí eu falei, se vender, sei lá, 50 cursos, a gente grava as aulas. Se não vender, a gente devolve o dinheiro. Meio que foi assim, né? Aí vendeu 100 a primeira turma aí, e deu muito certo, um desespero ali para entregar as aulas na correria, mas o negócio foi legal. E como você falou aí, né? Eu acho que o diferencial é que a gente realmente participa, tá ali junto com os mentorados, respondendo as dúvidas, qualquer pergunta ali no WhatsApp, sou eu, o Renan e o Pedro que responde, não é alguém ali, um suporte, não. Até no Instagram também, no início era mais fácil, que eram poucas, agora são muitas, né, ali, pô, são, sei lá, centenas de perguntas que tem no Instagram ali durante o dia, mas a gente responde todas, eu, Renan e Pedro. Então a gente preza por isso, né? Por esse contato aí mais pessoal com quem está interessado em aprender. Então, muito legal aqui teu início. Eu vi aqui que você tem 21 arrematações e 18 judiciais. Tem aí algum aspecto especial por ter tantas arrematações judiciais? É coincidência? Ou você focou mais em judicial? Porque normalmente a galera foca mais no extra, que é mais fácil, né? O judicial é um pouco mais demorado e mais complexo também, né? Tem que entender mais aí da parte de legislação, né? De direito, né? Propriamente dito. Então a galera foge um pouco do judicial. Vê que você tem 18, né? E 18 é muita coisa, não é pouca coisa judicial, não. Então tem bastante experiência. Tem um motivo por ter escolhido o judicial ou foi uma coincidência aí do acaso, né? Das arrematações? Eu acho que o começo foi um pouco por acaso. Eu sempre gostei muito do direito, né? E sempre estudei para concurso, né? Então, assim, era uma coisa que me atraía estudar casos novos, jurisprudência e tal. E por um acaso, o primeiro que a gente achou, que a gente falou, eu e meu sócio, meu marido, era judicial. E eu meio que gostei de lidar com aquilo, o segundo também foi. E aí depois eu falei, parece que você começa a ficar mais familiarizada com aquilo, né? Aí chegou uma hora que eu me sentia mais confortável com o judicial do que com o extra. Eu nem olhava, praticamente eu não olho extrajudicial. Agora, com o meu grupo de cotização, né? Depois acho que mais para frente a gente vai falar sobre o que é isso, sim, a gente olha extrajudicial, até porque são várias pessoas e cada um tem uma cabeça, isso é bom, faz um pouco você abrir e sair da zona de conforto. Mas acabou que, por incrível que pareça, o mais difícil virou minha zona de conforto, que era onde eu conseguia ter argumentos, eu via mais oportunidades, eu comecei a ver também que era menos concorrência, né? E acabava sendo uma lucratividade melhor do que o extrajudicial por conta do lance mínimo não subir tanto, né? O lance não subir tanto. Então acabou que virou minha zona de conforto, foi um pouco por acaso, e depois foi no que eu me especializei. E comecei a ver outros casos, né? São muito, assim, lato sensu, a gente fala extra e judicial, extrajudicial e judicial. Mas dentro do judicial tem uma infinidade de tipos de leilões, né? TRT, falência, extinção de condomínio, condomínio edilício, taxas de condomínio,
fiança. Então, assim, cada um tem sua peculiaridade, né? Então, acaba que a gente passa de A tudo um Raquel falou pouco. aqui que você é a rainha do TRT. Tô nada. Não dá para ser rainha de uma coisa que você não tem, não consegue ter domínio, assim, porque é o que um colega nosso falou ontem numa reunião, o Arthur Mello, a, a pessoa que eu me inspiro também, ele gosta também de TRT, me deu muitas dicas no começo. Cada processo do TRT é um processo diferente, é uma briga nova. Então, mas eu gosto de TRT, sim, Raquel, você sabe. Legal demais aí a experiência, né? Que você se identificou com o nicho, como por exemplo a Raquel também se identificou aí com os imóveis populares e se especializou. E essa é a grande vantagem, né? Para eliminar a concorrência, você tem que ser um especialista em determinada área. Você então nichou ali nos judiciais e atua bastante aí nos leilões do TRT. Então isso te deu uma vantagem, até porque o próprio leilão judicial ele já é mais complexo e menos disputado, por ser um pouco mais difícil. Então isso já te coloca à frente das outras pessoas. Você tem 21 arrematações. Se você quiser comentar sobre algumas delas aqui, o que deu mais retorno, alguma que teve um caso mais difícil que você resolveu. Então, se puder comentar aí de alguma dessas arrematações, para a gente ter uma ideia aqui, principalmente de retorno, e também sobre a questão do tempo, né? A gente sabe que o judicial ele demora um pouco mais. A justiça, infelizmente, ela falha um pouco, né? É mais lenta. Então, se isso impacta também aí na arrematação, na lucratividade, e se você coloca aí um ROI, né, mais alto, né, sabendo que pode demorar um pouco mais. Eu tô numa zona de conforto pelo seguinte, eu tenho minha aposentadoria do serviço público, isso me deixa um pouco mais confortável, né? Então, assim, eu não trabalho sob grande pressão. Meu marido também tem a atividade dele, que ele é corretor de seguros, tem uma corretora, né? Então, a gente faz isso como atividade principal, tanto eu quanto ele, mas assim, a gente não tem essa pressão de ter muito resultado e rápido, né? Então, o judicial, para mim, me atende. Quando você começa a ter um ciclo de arrematações, você já não depende tanto do tempo. Porque enquanto um está desenrolando, o outro está começando e o outro já está vendendo. Então, isso assim também te deixa mais confortável nesse sentido. Quem pretender fazer isso como carreira, como atividade principal, como profissão, ou seja, como uma maneira de complementar a sua renda principal, é interessante ter essa esteira, né, como vocês dizem, né, principalmente aí no grupo dos tubarões, porque você está sempre confortável. Se um está dando errado, você está vendo ali que vai dar uma invalidação do leilão, você vai receber seu dinheiro de volta corrigido, sem grandes problemas. Já aconteceu várias vezes comigo, pelo menos umas 3 vezes eu já peguei o dinheiro de volta por conta de alguma nulidade, né? Então, assim, você tem um pouco menos de pressão em cima. Meu ROI nunca assim, foi exorbitante, eu nunca fiquei... Não dá para ficar rica, mas dá para ter assim, um bom rendimento. Eu acredito que é um bom rendimento, 35%, às vezes cai um pouquinho, 32%, às vezes sobe para 40%, 45%, e eu estou super satisfeita com isso. Ainda não aconteceu de eu ganhar aí uns 50%, 60%, mas eu acho que é questão de tempo e também não é, assim, eu estou desencanada quanto a isso, porque o que eu estou fazendo me atende bem. Então, acho que essa movimentação, o giro da roda, faz com que você não tenha muita pressão quanto a prazo, né? E prazo, assim, eu vejo processos, eu acabo assim que eu advogo para mim, para as minhas arrematações, mas sempre tem alguém mais próximo que insiste, Regina faz isso para mim e tal. Eu acabo pegando uma coisinha ou outra dentro desse nicho, né, de arrematação, de missão na posse e tal. Eu percebo muito, tanto nos meus processos quanto nos outros que eu vejo, que um pouco do tempo do prazo processual depende muito do advogado, né? Então, assim, mesmo que você não seja advogado e que você vá mexer com isso, é interessante você ter uma porta aberta com o seu advogado,
uma relação de confiança para você poder também ter algum tipo de ingerência sobre o processo, somente em relação a prazo, né? Não ingerência, mas conseguir fazer com que seu advogado seja mais efetivo no tempo, né? Então, se você um prazo de 15 dias na Justiça Brasileira acaba virando, por conta de muitos feriados que a gente tem durante o ano e os finais de semana, acaba virando 30. Então, assim, 3 prazos de 15 dias que você tenha num processo correndo, já vira 3 meses, né? Olha que diferença que dá numa arrematação. Então, se você conseguir cumprir os seus prazos, né, responder, fazer suas manifestações no primeiro, segundo dia, o que não sai, o que não depende de você, tá ali ligando na vara, mandando e-mail, despachando com o juiz, nossa, isso faz uma diferença e eu não tenho tido, assim, grandes problemas com prazo. Já tive várias, já arrematei em vara, assim, que simplesmente não dava. Foi a minha pior experiência, uma vara no Fórum Central aqui, um juiz estrangeiro, inclusive, acho que ele é coreano, a vara muito lenta, mas assim, foi uma exceção. De forma geral, acaba que anda, por incrível que pareça. É legal demais, né? Você falou aí de manter uma engrenagem ali sempre rodando, né? Vários imóveis, várias arrematações, então tá em várias etapas. Uma etapa ali tá arrematando, outra já está em reforma, outra já está em venda. Então você está sempre ali atuando e a consistência, né? Aqui em leilão a gente fala muito, você não tem que ficar buscando lucros absurdos, né? Você tem que estar ali fazendo sempre. Aí você falou de arrematação de 30%, 35%, 40%, às vezes um pouco mais, mas com consistência, no longo prazo, isso aí dá um excelente resultado. Então, às vezes a galera fala, só vou entrar em leilão que vai me dar mais de 50%. Aí o cara ali também não fica com consistência. Não é todo leilão que ele vai ter um excelente retorno. Então, ele tem que estar fazendo sempre um retorno ali mínimo na faixa dos 30%. Então, ele está com consistência. E legal dos prazos que você falou aí, da importância, né, da atuação do advogado no processo. Se você deixar rodar sozinho, o negócio vai devagar. Então, o advogado tem que estar ali atuando, cobrando a celeridade e também conduzindo o processo, indicando o que deve ser feito, como deve ser feito, porque se deixar do jeito que anda sozinho, pode ser que atrapalhe ali em algum momento a arrematação. Então, o advogado ele também tem esse papel de conduzir ali o processo para ter o melhor resultado possível, né? Então, excelente. Você precisou fazer alguma carta de sentença devido a algum atraso aí na emissão de carta de arrematação em algum desse judicial? Já fiz sim. Na minha primeira arrematação, foi um imóvel, um apartamento em Santo Amaro, eu precisei fazer a carta de sentença, na época nem se falava nisso, né? Eu nem estava matriculada ainda na Smart, e eu já tinha feito, foi a primeira vez que eu fiz. A segunda vez foi nessa vara muito lenta, mas assim, quando acabou que eu falei, não tem mais jeito, vamos ter que fazer uma carta de sentença, senão não vai sair, aí acabou que saiu. Talvez você tenha sido a pioneira, né? Porque a Asmart foi a pioneira a divulgar, né, que existe a carta de sentença, pode ser utilizada para substituir a carta de arrematação, é mais rápido, mas você, pelo visto, começou lá antes, né? Antes mesmo aí de começar a divulgar, você fez a primeira, né? Essa foi em 2019, acho que foi na minha primeira arrematação, e eu fiz num cartório aqui na Moca, em São Paulo, né? São Paulo capital, onde eu tô, e meio que, olha, foi complicado, porque eu tive que aprender o que era uma carta de sentença. Eu não... Nem os tabeliães nessa época aí sabiam. Exatamente. Uma carta de sentença, como é que faz, Por que aconteceu isso? Na verdade, eu tinha uma carta de arrematação, mas ela não estava nos conformes do que o cartório de registro queria. Aquela coisa de termo de início, né? Termo final, número de páginas que compõem. O cartório ele quer como se fosse assim, um caderninho. E né, aí ela me deu esse tem que fazer uma carta de sentença. Eu fiz meio assim, na cabeçada, o que é isso? Meu Deus, nunca vi isso. Deixa eu procurar aqui no livro da faculdade, não existia, mas deu certo. Aí eu fiz, foi a primeira vez, foi na minha primeira arrematação, eu já tive que fazer uma carta de sentença. Legal, o Ronaldo
perguntando aí o que é uma carta de sentença. A carta de sentença nada mais é do que a própria carta de arrematação, só que feita pelo tabelião de notas. Então você está lá no processo judicial, que é lento, às vezes a carta demora 2, 3, 4 meses, e você pode se socorrer aí de um tabelião de notas. Ele vai fazer uma carta de sentença, né? Ele vai entrar nos autos do processo, vai verificar que está tudo ok, que o auto de arrematação já foi assinado pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, que não teve nenhum recurso dentro do prazo, já transitou o julgado. Então ele faz um documento ali chamado carta de sentença que substitui a carta de arrematação e é um título hábil a registrar o imóvel. E interessante aqui o caso da Regina, que ela já tinha uma carta de arrematação, mas estava errada. Então é mais fácil você resolver no tabelião de nota do que tu voltar no processo e pedir. Assim, a gente fica triste, né, por uma falha, um atraso do judiciário. Eu sei que tem muitos processos, mas a solução aí é a carta de sentença via tabelião de notas. Então ela já começou estreando aí, inovando, né, inaugurando aí a carta de sentença em leilão de imóvel. Dessas arrematações todas, tem alguma específica que você quer abordar aqui, detalhar? Olha, todas são que nem mãe, né? Todos os filhos são especiais. Cada uma delas eu aprendi algo diferente, nenhuma é igual à outra. Umas mais lentas, outras mais rápidas, umas mais enroscadas, outras não. Todas assim, de alguma maneira, me trouxeram grandes aprendizados. Eu vou começar, assim, uma que me chama sempre, acho que para o resto da minha vida eu vou lembrar dessa arrematação. Eu até ofereci de apresentar esse caso lá no grupo dos tubarões, em algum dia que tenha oportunidade. Foi assim, eu vou começar pela pior, depois eu falo da melhor, né? Que aí bom, as pessoas vão guardar a melhor. A galera sempre fala, ó, vocês não falam das dificuldades, né? Leilão de imóvel é uma beleza, né? Só tem facilidade. Não, tem problemas, sim, como todo negócio, né? Então a gente fala que eu busco sempre falar qual a maior dificuldade que você encontrou e como é que você resolveu, né? Então, legal falar de um que deu trabalho, né? Eu acho que a que me deu mais trabalho foi uma que eu fiquei... Qual foi o problema? Não foi nem tanto o trabalho, mas assim, eu acabei ficando com dinheiro muito tempo nos autos, e por final a arrematação realmente foi anulada, foi cancelada, e por fim o dinheiro voltou para mim, completamente corrigido, né? Então, quanto a isso... E assim, aí é que está a importância de você não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Essa arrematação foi um terreno aqui em Atibaia, onde eu agora estou morando, e o bom é que eu tinha dado um lance parcelado e condicional, né? Era condicional até para o perdão da dívida de condomínio, que porventura não fosse quitado. Então, assim, o bom é que eu não tinha todo o dinheiro da arrematação lá parado, e ainda eu tinha algum outro recurso para continuar as arrematações. Então, assim, outras arrematações vieram enquanto eu estava resolvendo aquele problema. E o problema maior que aconteceu lá foi realmente o prazo. Demorou muito para o dinheiro voltar, porque o processo subiu para a segunda instância, e sempre a devedora ela perdia, só que ela era muito combativa, né? Muito combatente, e entrava com recurso para tudo, sempre com um advogado dativo, mas ela conseguia fazer o processo. Tanto é que o processo demorou 20 anos, essa arrematação foi em 2020, o processo era do ano 2000, olha como ela enrolou para pagar essa dívida, né? E eu acabei ficando com dinheiro preso lá por praticamente 2 anos. Então, essa assim, vai ser assim, sempre eu vou lembrar disso. Sempre que eu falar sobre arrematações, é bom também trazer os casos que dão errado, para as pessoas não acharem que é tudo mil maravilhas. Não é assim, né? Tem percalços, sim. Felizmente, num nível muito menor, né, do que os sucessos. Mas essa aí, acho que foi a pior por conta do valor que ficou preso lá, acho que era 90, não era 90 mil. Não, minto, 90 mil era a arrematação toda, acho que ficou 23 mil, 23 mil ficou parado lá 2 anos.
Mas É importante, você falou aí que não é alocar todo o capital num negócio só, numa arrematação só que pode ficar parado. pode E tirar do deixar claro jogo, aqui, né, né? que os arrematantes mais top aí, os tubarões, assumem riscos, ou seja, não entra só em leilão redondo, entra em leilão que sabe que tem um grau de risco ali, identifica previamente que tem esse risco aí da manualidade, do recurso, e assume esse risco. Então, assim, você fez 21 arrematações, teve 2 ou 3 aí canceladas, faz parte de quem está atuando normal, não é que a pessoa não tem conhecimento, ela assumiu o risco daquele negócio, avaliou aqui, eu posso entrar, se ficar parado aqui 90 mil, você pagou aí 25% de entrada aí, uns 20 e poucos mil reais aí que ficou parado, não é todo o seu capital, poderia dar certo e você ter aí uma excelente lucratividade. Então é o que a gente fala, gestão de risco. Nem sempre você vai entrar num negócio redondo, até porque em leilão, na maioria das vezes, não vai estar tudo redondo, principalmente judicial. Tu lembra, ou pode falar aí qual foi a nulidade, qual foi a alegação aí do devedor que ele conseguiu reverter? Nenhuma. Ele conseguiu, ele sempre ia, incrível, que ele não ganhou em nada, nada, só que ele ia protelando, protelando, e no final, quando ele viu que ele não ganhou, a nulidade era intimação, que ela sempre alegava, intimação que não tinha ocorrido. Depois o marido morreu, que era coproprietário, o marido morreu durante o processo, e ela queria que o processo voltasse lá desde o início, e não, foi comprovado que o inventariante pegava o processo no estado que se encontrava, né? E tudo que tinha sido feito não ia ser perdido. Excesso de execução, mil e uma alegações, só que nenhuma com razão. Bem de família, nenhuma com razão. Tanto é que ela perdeu, ela chegou até no STJ, o recurso especial dela nem foi admitido, né? Eu falei, puta, mas quando chegou na terceira instância, eu falei, lascou, eu não vou voltar, esse dinheiro não vai voltar nunca mais, né? E eu era super inexperiente na época. Foi em 2020, foi no comecinho, né? Eu estava na primeira turma ainda, né? Então, assim, se fosse hoje, eu já ia falar, tranquila, deixa pra lá, quando, né, se no final ela ganhar tudo, o dinheiro volta, mas na época eu ficava um pouquinho mais ansiosa, né? E acabou que ela conseguiu anular porque ela pagou. Olha como vale a pena você ter pelo menos no início, o tal do checklist, né? Eu era muito, na época eu nem tinha minha OAB, eu era bacharel em Direito, mas eu usava a OAB da minha filha. Minha filha era advogada, depois ela parou de advogar, foi fazer medicina, e eu ficava, filha, me empresta aí que eu preciso peticionar aqui, né, eu assinava com a OAB dela, ia movimentando meus processos, mas ela como minha advogada, né? E na época eu nem tinha OAB ainda, então muito pouca experiência. O que aconteceu? Olha o erro, assim, crasso, né, do juiz. Ele não assinou o auto de arrematação. Isso Nunca que ele eu já ia assinou. perguntar, mas o cara já não assinou o auto ali, como é que o cara pagou depois? Exato. Aí hoje eu falaria assim, nossa, mas que advogada burra, né? Não viu isso? Mas é inexperiência, né? Então, é o tal checklist. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ele não tinha assinado o auto. Então, 2 anos depois, a mulher falou assim, então eu vou pagar. Então eu vou pagar minha dívida, já que não tem jeito, eu vou pagar o condomínio. Aí o juiz foi lá ver e falou, o auto não está assinado, pode pagar. Uma das principais coisas que a gente cobra agora é para a juiz assinar auto. A gente perdeu uma arrematação assim também, mas não foi culpa nossa não. A gente ficou lá em cima do juiz da vara. O juiz determinou no processo para assinar o auto e seria uma arrematação fantástica nossa de leilão de direito. Só que a vara lenta ali não cumpria e passou ali, o cara entrou com recurso e acabou ganhando também, né? Mas Eu lembro que esses dias eu estava mexendo nesse processo, só para relembrar, e eu lembro que no começo, sim, eu pedi umas 2 vezes para ele assinar, e ele sempre protelava. E nisso, depois eu esqueci o assunto, ficou para lá, e o tempo não parou, o prazo não começa a contar, né? Enquanto ele não assinar. Pois é. Tem uma pergunta aqui do Exposito Vini.
Qual a sua dica de estratégia de garimpagem para encontrar bons leilões judiciais depois de 18 arrematações aí no judiciário? Tem alguma estratégia especial? Hoje, assim, a minha estratégia é, talvez, no leilão judicial, vale a pena ainda leiloeiros menores, né? Então, menos, acaba que a concorrência diminui um pouco. Nesses grandes leiloeiros, quando é judicial, eu sinto que demora muito não, sobe muito o lance. Talvez isso. Hoje em dia eu já pego imóveis de um padrão médio, assim, um pouco acima do tipo de imóvel que todos precisam, inclusive para morar, não só para investir. Então, o que a gente chama de subir um pouquinho o ticket. Para isso, não que eu enriqueci, mas eu arrumei sócios, né? Nós cotizamos com alguns grupos para juntar esse valor e pegar imóveis um pouco menos visados. Eu acho que é isso. Não, assim, não mudou muito o meu jeito de garimpar, mas o que mudou muito é a minha análise sobre cada um daqueles que eu bato o olho, né? Então, assim, você começa a pegar mais experiência no bater o olho na primeira análise, e aí depois jogar para uma esteira lá e depois ir aprofundando. Legal. A Andresa está perguntando dessa arrematação aí que foi cancelada, né? Que o devedor pagou, se a comissão do leiloeiro ela foi devolvida. Foi devolvida. Devolvida, aí corrigido direitinho. Sim. Então, assim, no pior cenário, você tem um dinheiro de volta corrigido. Claro que pode demorar um pouco. Não é comum demorar tanto aqui, igual você falou aqui. Essa foi totalmente atípica. Já deu, assim, já teve outro, um ou dois, não, acho que mais um só em Campos do Jordão, que eu peguei também cotizada com esmartanos, e esse aí também foi cancelado, e acabou que voltou em um mês, a gente já estava com dinheiro na mão de volta, com leiloeiro e tudo. Então, assim, não, isso fugiu totalmente à regra, né? Você pediu para falar da pior, e eu falei assim, totalmente fora do padrão. O padrão aí, 2 meses, essa de um mês foi muito rápido mesmo, 2 meses o dinheiro está de volta. Eu represento Legal, né? uns rapazes, uns arrematantes também de Mogi das Cruzes, eles são meus clientes, né? Acabei que eu comecei a ajudá-los desde o começo, aí tudo que eles pegam, eles me passam. Deles também, uma das arrematações, foi cancelada a arrematação, foi anulada, e eles pegaram o dinheiro de volta, pegaram o dinheiro do leiloeiro, e o leiloeiro devolveu, acho que uns 6 meses depois, 5 meses depois, sem correção. E agora eu estou brigando até pela correção que o leiloeiro não colocou. Então, assim, o dinheiro volta, né? Volta. E tu falou aí de cotização, né? Dessas 21, quantas que você fez cotizado? E comenta também sobre como é que funciona a cotização, que tem uma pergunta aqui, né? Como é que funciona, se é feito contrato, como é que é na prática aí uma cotização? E no começo, vocês já falavam muito sobre cotização e eu era um pouco resistente, né? Eu tinha, assim, um pé atrás, falar, isso não vai dar certo, a gente cresce ouvindo falar e não arruma sócio que você vai esquentar sua cabeça, né? E eu ainda tinha essa limitação em relação à cotização. Então, a cotização para mim entrou agora mais recentemente, acho que de um ano para cá. Eu acredito que eu tenha uns 5 imóveis cotizados, com grupos diferentes, né? Um primeiro grupo que se montou automaticamente com os esmartanos, depois de entrar para a mentoria dos tubarões, aí um outro grupo, que foi o time 2, Raquel, Danilo, e agora também tem um outro grupo de análise, que é o grupo Garra, também a gente já tem alguma coisa juntos. Também cotizo com o pessoal da família, que quer colocar o dinheiro em algum investimento, né? Estou sempre com a minha sogra, com a minha madrinha fazendo alguma coisa, né? Então, assim, cotização acho que tem umas 4, 5 e eu estou contente, eu acho que eu rompi essa barreira. Legal. Legal demais. Quem começa realmente fica receoso aí, né? De cotizar,
Inclusive aqui nas marcas a gente cotiza com quem a gente não conhece fisicamente, né? Conhece ali só Incrível. virtualmente aí da live, das imersões, do grupo de WhatsApp. Mas é uma grande comunidade ali com um caráter sensacional, todos se ajudam. E legal aqui que você falou que de 21, você fez 5 só cotizado, que foi no finalzinho aí que você passou a cotizar. Então você mais ou menos ali fez umas 15, 16 arrematações sozinha. E isso te dá uma vantagem fantástica, porque normalmente quando você arremata cotizado, uma arrematação ela tem várias etapas, é algo complexo, prolongado ali, tem a etapa de garimpagem, tem a etapa depois de pós-arrematação, documentação, registro, reforma, venda, apuração no grande capital. Então, são várias etapas que normalmente quando é cotizado, cada um tem a habilidade e ele faz ali uma etapa, então fica mais fácil de ser conduzido e não necessariamente a pessoa precisa de todo o conhecimento de todas as fases para arrematar. E você fez aí 15, 16 arrematações sozinha de ponta a ponta, então isso te dá uma experiência que poucos têm, um conhecimento aí, vamos dizer assim, é uma arrematante completa, né? Já passou por todas as fases em 15, 16 arrematações. Então, assim, isso é fantástico, isso te deu uma experiência muito boa até para as próximas arrematações, para ajudar a galera aí também das cotizações. Isso é fantástico. Vamos falar um pouquinho do perfil desses imóveis, né? Você tem algum perfil pré-definido? Você falou que começava num ticket mais baixo, agora pega imóvel de valor mais alto. Você pega só apartamento, gosta de casa, gosta de atuar com reforma depois da arrematação? Se puder falar um pouco dessa parte. Eu comecei com apartamentos, que é o mais fácil, assim como acho que a grande maioria, mas eu comecei a perceber que o apartamento ele tem muita concorrência. Hoje eu já estou mais voltada para casas, para residências. Com certeza a concorrência diminui por conta até da dificuldade de avaliação. Eu subi o ticket, contando, lógico, com dinheiro alheio, né, com as cotizações. E eu realmente, esse fazer tudo desde o início me deu uma visão assim, bem ampla do negócio todo, né? Então eu começo arrematando e termino ali preenchendo o GCAP para imposto de renda sobre o lucro que eu tive. Então eu gosto da reforma, eu gosto dessa fase, então para mim não é um sacrifício ter que reformar. Até pinto casa se precisar, fica lá, eu e meu marido com o pincel na mão, pintando casa. Hoje já não dá mais tempo, né? Mas no começo a gente faz, ajuda a vender, vendo sozinha quando precisa. Tirei meu Cresce por conta disso, né? Então, assim, eu queria fazer tudo. Hoje, pelo menos, eu já não consigo mais, mas pelo menos eu entendo de tudo. Então, eu consigo dar pitaco lá com o pedreiro, consigo conversar com o tabelião, consigo conversar com o juiz, né? Eu consigo negociar ali cláusulas do contrato de compra e venda. Então, assim, é legal, realmente, passar por tudo no começo é importante porque faz... assim, também é para quem quer, né? Porque não é necessário. Se você já começar com um grupo, desde o começo você vai ter divisões de tarefas, todos vão se ajudar. Então, não necessariamente é uma dor que você precise passar. Mas eu acabei passando, porque na época ainda não se falava em cotização, quando eu comecei, né? Na Smart a gente não tinha essa noção do que era, e acabou que eu passei por tudo, mas realmente é uma dor, né? E assim, o que eu mais olho hoje em dia é o que meio que as pessoas fogem, talvez, né? Que é TRT, falência. Então, assim, aquelas coisas que o pessoal, você fica louco, Deus me livre, é onde eu vou. É legal isso, né? De buscar ali mais complexo, talvez, né? Eu lembro que você perguntava muito para mim de leilão de direitos, né? Uhum. Chegou a arrematar algum de leilão de direitos? Já teve alguma experiência? Muitos.
Conta um pouquinho aí de algum aí mais especial aí, que normalmente leilão de direito assusta a galera, que é o caso mais complexo aí de leilão judicial, que você pode assumir dívida, né, se for alienação fiduciária, né, o saldo de financiamento, que você pode ter dificuldade para registrar o imóvel, né, pelo princípio lá da continuidade registral. Então, você tem atuado em leilão de direito aí, tem dado certo? Pode contar algum caso aí mais... Nossa, eu já peguei um monte de leilão de direitos. Para lembrar, estou lembrando de um agora, que é um apartamento no Jabaquara, era direitos de um compromissário comprador. Ele tinha comprado da construtora, compromisso de compra e venda, e o tempo todo a matrícula ficou no nome da construtora. Acontece que essa construtora faliu, e ela tinha, assim, essa construtora, acho que tinha umas 20 indisponibilidades na matrícula, disponibilidades e penhora, que era da construtora, não era do atual proprietário. Só que foi o atual ocupante que estava sendo demandado numa dívida de condomínio. E eu arrematei como sendo o devedor, o compromissário comprador, né? Mas eu tinha que depois brigar lá nos autos, lá nos processos em que a construtora era ré, para comprovar que era outra pessoa, é o que a gente chama de embargos de terceiro. Eu estou tentando um jeito de falar que não fique no juridiquês, né? É o famoso embargos de terceiros. Só que no meu caso, em favor de outra pessoa. Agora, eu que era a arrematante daquele imóvel, eu era a terceira, né? E eu comprei de uma pessoa que já tinha comprado. Então, assim, é meio que, assim, o que eu gosto do direito é isso. Ele é um novelo de lã, todo embaralhado, e aí, mas tudo tem jeito, né? Se as coisas estiverem no processo correto, tudo você consegue provar. Então, baixei todas as indisponibilidades, foi super tranquilo. Como tinha o compromisso de compra e venda, registrei muito fácil também. Eu arrematei um apartamento na Rua Augusta, que esse está até alugado, porque também demorou para vender. Então, assim, já não foi um caso jurídico que pegou nesse apartamento, é uma questão de valor mesmo. Não vendi, demorou acho que 9 meses para vender, eu enjoei, eu já cansei de lidar com aquela venda, eu falei, quer saber, vou alugar, deixa lá, não estou precisando do dinheiro agora, deixa alugada. E nesse aí também foi leilão de direitos, porque, deixa eu lembrar, o executado, ai gente, é tanta confusão, o executado tinha falecido, entrou o herdeiro, e o herdeiro, mas ele nem fazia parte dos, assim, ele não tinha inventário. Então, não tinha essa cadeia sucessória depois de continuidade que eu consegui registrar, né? Só que eu vi lá no meio do processo que em algum momento lá no processo, lá atrás, 3 anos atrás, ele tinha reconhecido aquela dívida, ele tinha proposto um acordo com o condomínio. Aí nisso aí eu peguei, eu falei, putz, ele aparece aqui, tem uma cadeia assim, porque se ele propôs um acordo, agora ele se subrogou na dívida, ele é o devedor. Então eu acho que vai dar certo, né? Eu sou sempre assim, eu acho que vai dar certo. E deu, né? Realmente não deu nem pendência no cartório, registrei direto. Legal. Isso aí então, o que é dificuldade, é problema para muita gente, para outros que têm mais conhecimento, mais experiência, é oportunidade. Então, sim, assim, o preço que tu pagou lá atrás de fazer 15 arrematações sozinha, né, todo o esforço, o trabalho, te preparou para hoje identificar oportunidades que muitos fogem, muitos nem olham ali, leilão de direito, nem olha. Então, assim, você praticamente arremata sozinho ali, sem disputa, algo que te transformou aí com um fator positivo na tua garimpagem, né? Sobre desocupação, a maioria aí foi judicial, então a desocupação é feita no próprio auto do processo, ali através do mandado de admissão na posse. Teve algum caso aí mais enrolado, mais demorado, que teve algum problema? Olha, ou normalmente fluiu tudo tranquilo? Normalmente judicial é mais tranquilo, né? O judicial que normalmente tem que entrar com a ação e pode enrolar um pouco mais, né? Então, de todas essas arrematações, o que você falou no começo, só 3 são extrajudicial, mas eu também tive nenhum problema. Tem uns assim, no extra é legal também, que você chega lá, às vezes o apartamento está até vazio, você nem sabe. Esse último que eu peguei da Caixa Econômica, que é extrajudicial,
Eu cheguei lá, foi uma ótima surpresa. Eu cheguei lá, além do apartamento estar vazio, tinha uma lata de tinta fechada. Aí... Isso aí que eu vi aí, o Hélio tá falando, comenta do leilão da lata de tinta. História tinha uma lata de tinta fechada. Ai, já ganhou um brinde aí para pintar o imóvel, né? Eu comecei a olhar para o lado, eu falei, será que tem câmera aqui me filmando, né? Pegadinha isso, né? Ainda usamos a lata de tinta para pintar o apartamento e, assim, foi ótimo, né? Emissão super rápida. Mas todas as emissões foram tranquilas, no meu caso, bastante... Eu conversava diretamente com quem estava lá, negociava um prazo, em alguns eu dei um dinheirinho. Esse primeiro imóvel que a gente arrematou, o cara ainda ficou uns 2 anos pedindo dinheiro pro meu marido. Eu não tenho mais que te dar dinheiro, eu não vou te sustentar mais, né? De vez em quando independente aí, vai ter que dar dinheiro. Eu falei, dá pra você me emprestar? De vez em quando ele mandava WhatsApp, dá pra você me emprestar R$ 500 aí, eu tô precisando. Mas enfim. E assim, os TRTs, ultimamente, assim, foi uma coisa que eu aprendi agora também recentemente com o TRT, sobre emissão na posse, é bem diferente, né? Porque o juiz lá, ele já te dá uma carta de arrematação, meio que falando assim, entre aspas, vai lá e toma posse, se vira, né? E eu achei isso super interessante. E eu não tinha, né, essa experiência. Falei, como assim, se vira, toma posse? Como é que eu tô lá? Vou com um cacetete lá, né? Mas está sendo tranquilo. Aí eu vi que era plenamente possível. Já entrei em contato, já mando os documentos, sou nova proprietária e tal. Conforme o despacho do juiz, né? Eu tenho poderes aqui para tomar posse do imóvel, né? Então, se você quiser sair por bem, né? A gente já pode negociar tal. Caso contrário, eu vou ter que voltar ao juízo, né? Pedir um mandado, aí vai ser com força policial tal, né? Aqueles convencimentos lá que a gente já sabe. Mas está sendo super tranquila essa posse com o TRT. Esses dias, essa semana, até você pediu para falar do pior e do melhor. Comecei pelo pior e agora lembrei como um dos melhores. Foi um despacho que saiu essa semana, eu achei assim sensacional, né? O que acontece? Depois que você arremata, o leiloeiro junta um auto de arrematação no processo. Aí começa um prazo de 10 dias para impugnação, né? Para o outro lado alegar alguma nulidade, impugnar alguma coisa. Se não ocorre, você já entra nos autos, né? Fala, juiz, deu prazo, eu nunca espero. Eu não espero ele voltar, o cartório voltar a fazer concluso. Deu prazo, 00:01 do dia seguinte, eu já tô peticionando. Deu os 10 dias, peço a certidão né, o prazo aí, não precisa nem, nesse caso dos 10 dias, não precisa nem de certidão, não precisa nem certificar, né? E já peço para expedir a carta de arrematação. Nesse caso, eu dei os 10 dias, eu peticionei lá a carta de arrematação, o juiz já despachou, em vez dele despachar, né, em vez, que era o que eu sempre via acontecer, espeça-se carta de arrematação. Não, ele falou assim, nesse despacho, falou assim, dou esse despacho com força de mandado, dando força para esse despacho como carta de arrematação. Quer dizer, eu não vou precisar nem esperar o cartório expedir essa carta de arrematação. Isso aqui já virou. E aí ele já deu tudo junto. Tome posse do imóvel, né? Você estava perguntando da emissão na posse. Tome posse do imóvel, registre este imóvel com esse despacho, não vai precisar de carta. Baixo todas as indisponibilidades e penhoras, nesse caso eu tinha acho que umas 10 lá, que ia me dar trabalho, e em cada processo, peticionar para baixar, já mandou baixar tudo. Então, assim, eu estou com vontade de fazer um quadro desse despacho, que isso aí vai ficar também, vai ficar na história. A gente fica feliz, né, quando vê aí o juiz, né, ajudando, né, agilizando o processo, né, fica a dica aí para ter mais juízes, né, seguir de padrão aí essa decisão aí, esse despacho aí, que já com força de carta de arrematação, mandar de emissão na posse, baixando tudo que é gravando, então, excelente. Então, foram 21 arrematações, a galera se preocupa muito com desocupação, você não teve dificuldade praticamente nenhuma, já pegou uma aí, inclusive, com um brinde aí, né, um bônus, uma lata de tinta.
Vários elogios aqui à live, né? A galera elogiando demais a live, que foi a melhor live que já participou. Vou abrir aqui para pergunta, né? Se quiser entrar alguém ao vivo aí para tirar alguma dúvida aqui, perguntar alguma coisa para a Regina, é só clicar aqui no maisinho, que a gente já habilita aqui, já entra ao vivo, né? Para tirar uma dúvida. Tem duas pessoas que tinham pedido aqui, né? Não sei se estão na live ainda, né? Marco, vamos ver se o Marco está na área aí. Marco. Então, quem quiser entrar ao vivo, tem um maisinho aqui embaixo, uma câmera, é só clicar aqui que a gente habilita. De venda, né? Que é a etapa final do leilão, né? Quantos você já vendeu? Já finalizou esse ciclo, né? Foram 21 arrematações, sabe? A gente sabe que tem um ciclo mais demorado até o judicial. Já vendeu quantos e tem quantos ainda aí disponível para venda? Olha, dos primeiros eu já vendi todos. Todos. Alguns demoraram 6 meses, outros eu vendi para o primeiro que entrou. Assim, a venda não é um problema, desde que você tenha o preço que o mercado dá para aquele imóvel. Dos mais antigos, o único que eu não vendi, porque eu optei por alugar esse da Rua Augusta, porque o aluguel lá é muito, muito alto, né? A galera lá gosta de morar naquele pedaço lá do Baixo Augusta, perto das boates e tal. Então, eu acabei deixando para vender mais para frente. E agora eu estou na carteira, acho que eu estou com 5 imóveis, mas porque... Deixa eu ver. Ah, não, um só está à venda. Esse é o que eu ganhei a lata de tinta. Ele está à venda. Os outros ainda estão aqui na carteira, porque ainda não estão totalmente desenrolados. Um teve um acordo para assinar essa semana, que foi o que a gente arrematou lá em Porto Alegre, com a Raquel e com o Danilo, assinou o acordo para desocupar. Então, os que estão comigo é porque ainda não estão à venda. Legal. O que está à venda é um só, o resto foram todos vendidos. Então, aí de 16 já vendeu, de 21 já vendeu 16, tem 5 ainda, porque são 5 recentes, né, que acabou de arrematar, ainda está na fase ali de registrar, de reformar e colocar à venda. Tem aqui o Larry Júnior pediu para entrar aqui para fazer alguma pergunta, vamos ver se ele entra aí ao vivo, né? Ele estava participando aqui da live com algumas perguntas. Já pedi para habilitar aqui. Bom dia, Larry. Tá tudo preto aqui a imagem para mim, não sei para você. O que eu faço? O que eu faço? Estamos te ouvindo. Aproveitar e limpar minha câmera aqui, que eu estou me vendo. O seu áudio aí é só a imagem que está preta, mas se já quiser fazer a pergunta. Aí, agora sim, apareceu aí a imagem. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Uma dúvida que eu tenho, como que funciona a questão da cotização? Fica o nome de um arrematante e aí fazem contrato com os outros colegas? Cotização, assim, pode ser feita da maneira que os cotizados quiserem. Eu sei de grupos que colocam todos os nomes na matrícula, eu sei de grupos que colocam no nome de uma pessoa só, eu já fiz grupos em que a gente fez um contrato de cotização, estipulando as regras e como é que seria a divisão de trabalho, divisão de valores, mas só o nome de uma pessoa constou no auto e do jeito que o grupo se combinar, né? Atualmente, assim, a nossa ligação aí com o mundo dos leilões, o grupo assim, ele está tão coeso, tão fechado, que nem isso mais a gente tem feito, né? Cada cotização, agora esse aqui vai ficar no nome da Regina. Aí o próximo que a gente vê, hoje, por exemplo, o Akira vai dar lance em dois imóveis, vai ficar no nome dele. O próximo vai ficar no nome do outro colega, do Rubens, de quem for, da Raquel, quem seja. Né? Do jeito que a pessoa se sentir confortável. Assim, uma coisa que eu recomendo, não faça nada para se sentir desconfortável, não vale a pena. Né? Às vezes, por um papelzinho assinado, se isso te traz mais conforto e segurança, faça. O resultado vai ser o mesmo no final. Entendi. Tá, obrigado por tirar minhas dúvidas. Imagina. Exato, né? Só reforçando aí o que a Regina falou, né? Então tem diversas formas de você realizar essa cotização, desde a mais formal, mais segura, até a mais informal, todas dão resultado. Como é que é a realidade? Você começa com receio,
você vai querer todas as seguranças. Depois que você começa a ver a burocracia de documentação, disso, daquilo outro, de 3, 4, pega a certidão de casamento de não sei o quê, dá pendência no registro de imóvel, você vai ver que isso atrasa teu procedimento. Aí daqui a pouco vai só no nome de um e informalmente é feito aí um contrato ali, formalizado, se as partes acharem necessárias, se não, informalmente também, e acelera o procedimento. Então, assim, você começa no mais burocrático e depois, com a experiência e com a confiança nos seus parceiros, você vai flexibilizar naturalmente. Então, normalmente é assim que acontece. Então, obrigado aí, Léo, pela participação aí, excelente. Claro, eu que agradeço. Nada. E na sequência aqui, só agradecer aqui a participação da Regina, né? Excelente aqui, não é comum, 18 arrematações de leilão judiciais, 16 arrematações solo, né, sozinha, conhece o procedimento de ponta a ponta, arrematante aí 100%, conhece todas as etapas, né, todos os ciclos. Então você tem conhecimento demais, experiência demais e com certeza compartilhou aqui com a gente, motivou, inspirou muitas pessoas. Então agradecer a sua participação por compartilhar aqui suas experiências, né, e deixar aqui aberto para você fazer suas considerações finais, né? Eu que agradeço o convite, poder estar compartilhando um pouco aí da minha transição, né, desse meu novo ciclo aí como arrematante, advogada. Eu acho que assim, quem tem um sonho, quem está infeliz, mesmo não estando infeliz na sua carreira, sente que aquele ciclo vai terminar, no meu caso é porque ia chegar a época da aposentadoria, né? Eu trabalhava numa atividade um pouco de risco, né, de rua, tal, era policial, então assim, não queria estar com mais de 50 anos na rua, né, então eu sentia que aquela fase já estava fechando. Não ter medo, né, arriscar mesmo, lógico que o arriscar no bom sentido da palavra, né, se preparar, ter conhecimento, fazer toda que seja muito pensado, mas sem medo, né? Então tente mesmo, se você quiser entrar nesse mundo. Eu estou super feliz, hoje é o que eu faço o dia inteiro. Se sobrar tempo eu faço de domingo, se sobrar tempo eu faço à noite, então eu nem considero como um trabalho. Para mim é quase que não sei, não posso dizer que é um hobby, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, prazerosa para mim. Porque assim, é muito legal a arrematação, porque ela vai desde o começo até o final, você vê todo um processo, é diferente de uma pessoa que só aperta uma porquinha numa fábrica, você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai. A arrematação não, você vê o processo todo, e é uma vitória, é quase assim o prazer do jogo, né? De você montar uma estratégia e no final dar certo, é muito legal. Então assim, isso, né, eu devo a vocês todo o conhecimento que eu adquiri, né, pelo menos esse impulso oficial. E, assim, estou à disposição, quem quiser, né, conversar comigo, posso atendê-los aí para realmente dar essa força para vocês iniciarem, porque é muito legal, vale bem a pena. Obrigado demais, Regina. Regina vai estar aí como participante do painel lá dos leilões judiciais, do Smart Experience, evento que vai acontecer agora no próximo final de semana. Todos os mentorados que vão participar aí vão ter a oportunidade, né, de conhecer pessoalmente e de ouvir as histórias. Então, obrigado demais, Regina. Obrigado a todos aí. Tenham todos um ótimo dia.